Que você precisa saber sobre gestão para poder ser promovido para gerente. Nos dias 23, 24 e 25 de maio, eu vou dar uma série de aulas, 100% online, 100% gratuita. Será a jornada Você Gerente. E nessa jornada eu vou ensinar tudo que você precisa saber para poder ser promovido para gerente. Não perde essa jornada. Clica no link da bio, se inscreve agora, que eu tenho certeza que você vai conseguir acelerar a sua promoção para gerente. E antes da jornada, eu estou gravando uma série de vídeos e postando esses vídeos, que é a série Aquecimento Jornada Você Gerente. Quero que você chegue lá pronto, eu quero que você chegue lá sabendo de fato muita coisa para você aproveitar ao máximo a jornada, certo? E esse vídeo que eu estou gravando aqui, e estou mandando para você, é um vídeo onde eu quero que você entenda o que você precisa saber sobre gestão para poder ser promovido para gerente. E assim você vai poder acelerar a sua promoção, vai conseguir chegar nessa jornada muito mais preparado, tá bom? Então, Lucas, vamos lá. O que é que eu preciso saber sobre gestão? Eu que não sou gerente, eu que faço um trabalho de executor ainda e não conheço nem nada sobre gestão, eu vou ensinar você aqui do zero para que você possa entender. Gente, gestão é muito simples, tá bom? Você só precisa entender de fato como a empresa pensa. Existem diversos modelos de gestão, mas se você entender o básico, entender o núcleo sobre gestão, você vai perceber que os outros modelos de gestão, que qualquer modelo de gestão, parte de um núcleo. Que núcleo é esse, Lucas? Bom, primeiro, a empresa ela define os seus objetivos estratégicos. Ela define onde ela quer chegar. Toda empresa que faz gestão, ela sabe onde ela quer chegar. Ah, eu quero ter 50% da fatia de mercado do Brasil. Ah, eu quero ser referência em, sei lá, em atendimento odontológico no Brasil. Ah, eu quero ser a maior petrolífera a maior exploradora de petróleo em águas profundas. Eu acho que esse é um dos objetivos estratégicos da Petrobras, por exemplo. Então, as empresas geralmente elas definem onde ela quer chegar numa visão de médio e longo prazo, ou seja, daqui a 3, 5 anos, onde é que elas querem chegar. E aí elas precisam também depois medir se elas estão chegando nesses objetivos ou não. E aí vem os indicadores. Então, se eu quero ser a empresa maior petrolífera que explora águas profundas no Brasil, sei lá, então eu consigo tirar 20 mil barris de petróleo de águas profundas. Então, opa, esse já é um indicador. E esses 20 mil barris de petróleo, a Petrobras vai ter que buscar. Estou dando um exemplo aqui hipotético da Petrobras, eu não entendo nada de petróleo, não. Mas esses 20 mil de barris de petróleo já é um indicador que eu vou ter que buscar por ano, por exemplo. Poxa, o que é que eu preciso fazer? Quais são as ações que eu preciso fazer para poder explorar esses 20 mil de barris de petróleo? Ah, eu preciso, sei lá, ter 5 novas plataformas de petróleo. Opa, já estou fazendo um plano de ação aí da alta direção. Como é que a alta direção está pensando? E aí vão surgir uma série de ações que precisam ser executadas para poder chegar nesses 20 mil barris de petróleo. Outra coisa que pode ser feita também para poder alcançar esse indicador é revisar o processo. Então, não, as plataformas que eu já tenho, o que é que eu preciso melhorar no meu processo para que se uma plataforma ela produz 5 mil, para que ela produza 5.500, para que ela produza 6 mil. Ah, eu preciso fazer essa melhoria no processo para poder fazer com que essa plataforma de petróleo produza mais. Enfim, existem melhorias no processo que eu tenho certeza que podem ser feitas na sua empresa que vão fazer os indicadores alavancarem. E depois transformar isso numa prática de gestão, por exemplo. Ideias boas, elas podem ser disseminadas e implantadas para toda a empresa, tá bom? Então, se você fez uma ideia de uma plataforma de petróleo que aumentou, sei lá, em 5% a produção, isso pode ser disseminado para outras plataformas de petróleo. Se você trabalhar numa loja de roupa e teve uma ideia, essa ideia pode ser disseminada para outras lojas de roupa na mesma empresa que você trabalha, por exemplo. Então, gente, gestão é você realmente organizar, é você realmente se planejar, executar e ver o que é que deu certo,
para poder transformar isso em conhecimento para outras áreas ou para outras pessoas dentro da empresa. Então, gestão é definir objetivo, definir meta, plano de ação para poder chegar nessa meta, melhorar seus processos para que isso se torne rotina, para que todos aprendam. Esse é o core de gestão, certo? Eu vou entrar no detalhe aqui, vou dar um exemplo aqui do Banco Itaú, certo? De um objetivo estratégico do Banco Itaú, para que a gente possa fazer tipo um exercício aqui prático para vocês entenderem mais sobre gestão. Então, o objetivo estratégico é realmente onde a empresa quer chegar. Então, o Banco Itaú, eu tirei isso aí do site do banco. Então, 3 objetivos estratégicos aí do banco. Primeiro, ser a primeira escolha dos clientes e construir a marca mais amada. Opa! O Itaú quer disparar o gatilho mental da escassez aí, né? Ser a primeira escolha dos clientes. Eu marquei de azul porque a gente vai trabalhar esse aí um pouquinho mais no detalhe, tá bom? Mas outro objetivo estratégico é proporcionar experiências excepcionais para os clientes com eficiência. Então, o Itaú realmente quer se destacar no seu atendimento, na satisfação do cliente e crescer sustentavelmente. Claro, toda empresa ela quer crescer e ela precisa crescer sustentavelmente, financeiramente, também falando de meio ambiente, enfim, sustentavelmente é muito importante e as empresas têm buscado esses objetivos estratégicos estarem alinhados também com o crescimento de forma sustentável. O Itaú não é diferente, mas vamos lá para o primeiro objetivo estratégico, ser a primeira escolha dos clientes, ou seja, trabalhar de uma forma para que os clientes sejam satisfeitos e realmente sempre pense no Itaú como a primeira escolha e construir a marca mais amada. Então, ações que de fato encantem os clientes, que de fato que fidelizem os clientes, que realmente monitorem se aquele cliente está satisfeito com a empresa ou não. Bom, eu vou dar um exemplo aqui de um indicador e aí já é tudo, de agora em diante já é tudo exemplo, certo? Não tenho essas informações internas do Itaú, mas se eu fosse CEO do Itaú, eu definiria um indicador de NPS, que é um indicador de Net Promoter Score. Ou seja, é o quanto que aquele cliente indica o Itaú para outros clientes, para outras pessoas próximas do relacionamento dela. Então, se aquela pessoa está indicando, a probabilidade da outra pessoa ser a primeira opção, o Itaú ser a primeira opção para aquela outra pessoa indicada, é muito grande. Então, se monitorar o indicador de NPS, eu acredito que seja fundamental para o Itaú ter sucesso junto aos seus clientes. Então, o indicador, ele basicamente seria uma pesquisa com o cliente em uma escala de 0 a 10, onde 0 jamais indicaria, 10 certamente indicaria, qual a chance de você nos indicar? Então, vou contar aqui, explicar um pouquinho mais o indicador. É a chance realmente, de fato, de um cliente indicar a empresa para outro. E isso é muito, muito importante. Se um cliente está indicando, quer dizer que ele está satisfeito. Claro, você tem que tomar cuidado. Se ele, de uma nota de 0 a 10, ele lhe der uma nota 2, não quer dizer, ele não vai lhe indicar, certo? Ele tem que estar muito satisfeito para indicar. O cliente realmente só indica se ele estiver, de fato, muito feliz com o serviço prestado, com a qualidade do atendimento que foi dado, se ele estiver realmente satisfeito com a empresa. Então, se ele indica a empresa, quer dizer que ele está, de fato, feliz e satisfeito com a empresa. Então, nessa faixa aí de 0 a 6, são os clientes detratores, ou seja, clientes que tiveram experiências ruins com a empresa e, de fato, não vão indicar, ou são chamados de detratores porque vão até criticar a empresa, ao invés de estar indicando. De 7 a 8 são clientes neutros, são clientes que não vão nem indicar, mas também não vão nem falar mal. E de 9 a 10 são de fato os clientes que vão realmente indicar a empresa para outras pessoas. E aí todo o corpo da empresa gerencial, todo o corpo de funcionários da empresa precisa realmente trabalhar para que o seu NPS esteja ali entre 9 e 10, né? Para que a maioria de seus clientes realmente possam indicar a empresa para outros clientes e assim aumentar a satisfação e ser a primeira escolha dos clientes. Quando alguém pensar em banco, tem que pensar, não, eu vou abrir uma conta no Itaú porque meu irmão me indicou Itaú, porque o meu pai me indicou no Itaú.
porque meu colega do trabalho me indicou o Itaú. É assim que as pessoas vão pensar e vão buscar, e o Itaú vai conseguir ser a primeira escolha dos clientes. Quanto maior a quantidade de indicação, a probabilidade de ser a primeira escolha é muito grande. E aí vai reforçar uma imagem positiva do Itaú, não é verdade? Bom, tendo um indicador, então já sei os objetivos estratégicos, a visão de médio e longo prazo, eu já tenho um indicador que mede se eu estou chegando, se eu estou conseguindo alcançar esse objetivo ou não. O indicador serve para isso, para indicar se você está conseguindo alcançar o seu objetivo ou não. E vamos lá para um plano de ação. Você precisa ter um plano de ação de fato para atacar aquele indicador. E aí é que vem o segredo, vem a chave do sucesso. Você pode muito bem pegar um indicador do seu setor, traça um plano de ação e vai conversar com o seu gestor. Lista ações que realmente possam alavancar os resultados do setor em que você trabalha, da empresa que você trabalha. No momento que você estiver fazendo isso, você está se diferenciando demais dos seus colegas. Você está mostrando para o seu gestor que você está comprometido em gerar valor para a empresa, que você está, de fato, comprometido em alcançar os resultados, está mostrando, de fato, que você tem perfil para ser promovido para gerente, que você tem potencial para ser promovido para gerente. Porque a alta direção, ela quer promover pessoas que gerem resultado, que saibam liderar pessoas para poder gerar resultado. Então, se você estiver comprometido em gerar resultado, estiver ali constantemente com o seu gestor, discutindo ideias, não espere o seu gestor marcar uma reunião para poder pedir ideias para as pessoas. Não. O indicador fechou, fechou o mês, o indicador de NPS, por exemplo, de satisfação do cliente, aí, de indicação do cliente, fechou, vai lá conversar com ele. Se fechou bem, ó, o indicador fechou bem porque fizemos isso, isso e isso, a gente precisa manter isso daqui ou até melhorar e disseminar para mais pessoas. O indicador fechou mal, analisa quais foram as causas do indicador fechar mal, vai buscar dados para poder ter ações efetivas que de fato podem alavancar os indicadores da empresa. Então, vou dar um exemplo aqui no NPS. Não entendo muito de banco, apesar de já ter trabalhado um certo tempo no banco, mas já tem muito tempo que eu saí. Mas se eu trabalhasse em banco, voltasse a trabalhar em banco, eu com certeza iria propor esse tipo de ação. Então, primeiro, efetuar treinamento cliente encantado com os funcionários. Então, se a empresa quer que seus clientes tenham um NPS alto, os clientes precisam sair dentro da agência. Então, vou trazer essa ideia aqui para dentro de uma agência bancária, tá? Para ficar mais fácil o entendimento de todos. Então, dentro de uma agência bancária, desde a hora que o cliente pisa o pé na agência até a hora de sair, ele tem que estar encantado com o atendimento, com toda a experiência que ele vive da agência. E aí todas as pessoas da agência precisam estar envolvidas nesse processo, certo? Então é muito importante que todo mundo esteja treinado. Então, muitas vezes o banco quer que o cliente entre na agência e saia satisfeito, mas não dá um treinamento. Ah, Lucas, mas eu não sei dar um treinamento para o cliente sair encantado. Vai estudar, vai aprender, vai buscar o que é importante para poder fazer com que o cliente saia encantado de dentro da agência, tá bom? Então, existem muitas ideias aí, muitos cursos sobre atendimento, em que você pode aprender um pouco mais, colocar em prática, ver se deu certo e disseminar para as pessoas. Ou até, se você de fato não sabe, tenta ver aquelas pessoas que atendem bem o cliente dentro da loja, tenta coletar ideias dessas pessoas, faz uma apresentação com essa coletânea de ideias, claro, dê os devidos créditos para quem deu as ideias, mas se é você a pessoa que está reunindo as ideias, que está apresentando isso para todos, você com certeza vai passar uma imagem de alguém que está preocupado com os resultados, de alguém que consegue coletar ideias. O que é que o gestor faz? Ele coleta ideias do seu time, isso é ser inteligente, tá bom? Então, você precisa de fato ser estratégico nesse momento para ser promovido para gerente. Então, efetuar um treinamento com os funcionários para que todo mundo esteja ali focado em encantar o cliente é muito importante. Eu dei um nome aqui, cliente encantado, porque quando você dá um nome para uma ação que você executa, você reforça aquela ação e você também reforça a sua marca, tá bom? Porque as pessoas, poxa, o treinamento cliente encantado que o Luca deu é muito bacana. Esse gatilho mental da prova, ele vai ser disparado. Bom, outra ação também
pode ser implementada para poder aumentar a satisfação do cliente, ligar para o cliente no dia do aniversário, algo simples, certo? E às vezes pode até surgir uma venda. Então, Lucas, aqui aqui é João, da sua agência aqui. Gostaria de lhe desejar parabéns hoje, tá bom? Tudo de bom. Estamos aqui na agência disponível para o que você precisar. Então, conte sempre conosco. Se estiver precisando de alguma coisa, estamos à disposição, tá bom? Feliz aniversário. Uma ação simples assim já mostra muita coisa. No dia do aniversário da pessoa, a pessoa fica ali esperando receber telefonema. Pelo menos a maioria das pessoas. E quando recebe o telefonema do banco, também fica feliz, certo? Por mais que a pessoa esteja devendo lá no banco, mas se o banco deu uns parabéns, a pessoa vai ficar feliz com certeza e vai buscar se conectar cada vez mais com o banco. Muitas vezes os bancos hoje eles têm buscado realmente cada vez mais atendimentos online, atendimentos de forma mais fria, de forma através de aplicativos, mas eu tenho em mim que o presencial ele de fato não vai morrer, principalmente para aqueles clientes que geram maior retorno para a empresa, para aquele cliente que gera um maior resultado, certo? Então, se você quer de fato encantar clientes, você precisa fazer algo de diferente. E ligar no dia do aniversário, eu acredito que pode ser diferente, tá bom? Ah, mas toda agência faz isso, todo mundo faz isso. Não, não é todo mundo que faz isso não, tá bom? Bom, outra ideia que estou dando ideias aqui, tá bom, genéricas. Então, efetuar treinamento, agilize seu lado com o cliente dentro da agência. Tem muito cliente que vai para dentro de agência bancária, mas queria poder resolver a vida ali pelo celular. E às vezes não resolve porque não sabe. Às vezes ele vai resolver até algo complexo. Às vezes é um financiamento de um imóvel, um financiamento habitacional. Então, tem cliente que ele não tem tempo, ele quer resolver esse financiamento pelo celular. E já pode, muitos bancos já têm ferramentas para isso, certo? E aí se você vai lá, ensine, treina o cliente, esse cliente ele vai ficar satisfeito porque ele vai conseguir ganhar tempo. Ele não vai perder ali 2 horas do dia dele dentro de uma agência, certo? Então, no momento que um cliente chega ali para pegar a senha, se tem uma pessoa orientando esse cliente, poxa, isso aqui, o senhor pode ganhar tempo na sua vida, isso aqui você pode fazer através do aplicativo, o senhor já tem um aplicativo, vamos tentar ver aqui. Se o cliente disser, não, eu prefiro presencialmente, ótimo também. Não vai empurrar o cliente para o digital, não é isso que eu estou falando. É você agilizar a vida dele para ele ficar mais satisfeito. Estou dando ideias aqui, tá bom? Se eu tivesse, de fato, de volta a trabalhar numa agência bancária. Bom, outras ideias aqui. Presentear o cliente em datas especiais. Uma lembrancinha simples, no dia da mulher, no dia do cliente, no Natal, para o cliente que chegar lá na agência, dá uma lembrança, dá um brinde, vai reforçar, vai aumentar a satisfação do cliente, a probabilidade do cliente indicar o Banco Itaú para outros clientes é muito grande também. Disponibilizar uma máquina de café para os clientes, ou seja, quem não gosta de chegar numa agência bancária, ser bem tratado e tomar um cafezinho para poder, naquele momento que está esperando ali, não é verdade? Eu marquei de vermelho as 2 ideias de baixo, porque são ideias que têm custo, na verdade. Então você precisa tomar cuidado com ideias que têm custo. Porque muitas vezes o custo ele não gera um benefício, ou gera um benefício que não supre o custo, ou às vezes o benefício ele não é nem mensurável. Por exemplo, disponibilizar uma máquina de café para os clientes é um benefício que vai ser difícil de ser mensurável, pelo menos a curto prazo. Então, botou a máquina de café ali, é muito difícil ali de você saber se aquela máquina de café está aumentando ou não o NPS, quantidade de indicações de clientes para outros clientes. Então, muito cuidado com ações que têm um custo. Se tiver ação com custo, tenta realmente fazer uma relação custo-benefício para você mostrar para o seu gestor. Qualquer ação que você for sugerir para implementar, faça essa relação de custo-benefício. As ações de cima que eu estou listando são ações que você mesmo pode executar e não necessariamente elas teriam um custo. Mas se a ação tem um custo, faça essa relação de custo-benefício. E não implante nenhuma ação, sem antes alinhar com o seu gestor. Primeiro, que você pode estar fazendo algo desalinhado com as estratégias da empresa, certo? Você vai precisar de tempo também para poder implementar. Então,
ele precisa saber que você está fazendo aquilo, porque você está investindo seu tempo naquilo, que se ele não te pediu, depois ele pode ficar chateado e bravo com você, porque você está deixando de fazer outras coisas que ele lhe solicitou, que o seu gestor lhe solicitou. Então, o que eu digo para você é sempre, sempre, sempre esteja com o seu gestor propondo e implementando ações que gerem valor para a empresa de forma estratégica. E gerar valor de forma estratégica é alavancar os indicadores da empresa. Mas não alavancar só a sua meta ali. Então, Lucas tem uma meta pessoal de NPS. Não, você tem que ter ideias que alavanquem os resultados de toda a agência bancária, por exemplo, ou pelo menos de toda a regional de agências em que você trabalha, ou de toda a superintendência, enfim, ou de todo o Brasil, se a ideia for muito boa, tá bom? Então, fica a dica aí, plano de ação, muito importante, sempre, sempre valide com o seu gestor antes de implementar. Porque muitas vezes também, essas ações, elas não serão executadas por você, às vezes serão as ações executadas por outras pessoas. E aí você precisa que o seu gestor compre a ideia. Às vezes também você vai precisar liderar um time para poder implementar aquela ação. Então nem sempre você vai conseguir executar uma ação sozinho. No momento que você liderar um time para gerar valor de forma estratégica para a empresa, você está mostrando para a empresa que você está pronto para ser promovido para gerente. Porque o que é que um gerente faz? Alcança resultados através de sua equipe. Então, se você propõe uma ação para gerar valor e seu gestor diz para você, você vai coordenar essas pessoas aqui, as pessoas vão lhe ajudar a poder implementar isso. Opa! Aí, nesse momento, é que você está mostrando o seu valor. Você já está liderando pessoas, você já está mostrando o seu potencial para ser promovido para gerente. Bom, processo. É muito, muito importante você você entender primeiro como funciona o processo na empresa que você trabalha, os processos, principalmente os que você está diretamente envolvido, tá bom? Então, primeira dica que eu dou aqui, faz um mapeamento do processo, lista todas as atividades que são executadas no processo. Se for o caso, uma ferramenta chamada Visage Modeler, que você pode fazer a modelagem do seu processo, quais as atividades são executadas, se isso acontecer, o que é que pode ser feito, o que é que vai ter que ser feito. Então, faz uma modelagem do seu processo para você entender como o processo funciona. E depois propõe melhorias nesse processo, certo? De nada adianta você só modelar o processo, listar as atividades que são executadas. Você precisa, de fato, também propor melhorias. E aí, essas melhorias, elas precisam também ser validadas com o gestor da empresa e precisa serem implementadas preferencialmente por você. Então eu vou dar um exemplo aqui. Se eu trabalhasse numa agência bancária e tivesse que aumentar o NPS, ou seja, a quantidade de indicações. A primeira ideia aí é implantar script de cordialidade da equipe de vigilância. Eu, particularmente, pelas experiências que eu tenho como cliente, tá bom? Não estou dizendo que isso é uma regra, estou dizendo que é uma visão minha. Eu acredito que o cliente, quando ele pisou na agência, ele já tem que ter uma experiência diferenciada, certo? E eu vejo muitos vigilantes, eles fazendo o trabalho de fato, o trabalho deles, o trabalho sério ali, que é de fato cuidar do patrimônio, cuidar da agência como vigilante, mas eles poderiam ser mais cordiais, por exemplo. Dar um bom dia, dar uma boa tarde, até logo, saber orientar talvez algumas pessoas o local onde procurar. Então, eu vejo, sim, você quer aumentar a satisfação do cliente de uma forma geral, o cliente não pode chegar na agência e ter uma experiência ruim. Ou seja, ele tentou passar pela porta ali giratória, a porta travou, o vigilante não foi lá nem ajudar, ele fica ali de trás da porta, de cara fechada, e aí eu vejo muita gente se batendo ali com aquela porta e não vejo nenhuma cordialidade da pessoa tentar ajudar, certo? Então, muitas vezes a gente pensa que a gente vai melhorar o nosso atendimento em NPS com o atendimento direto. Não, a gente tem que pensar fora da caixa. Às vezes a insatisfação do cliente está ali numa porta giratória e resolvendo algo com um treinamento,
ou passando um script, ó, vigilantes, vocês precisam trabalhar dessa forma aqui. Cliente chegou, você precisa dar bom dia, boa tarde, e se o cliente teve esse problema, vocês precisam fazer isso, isso e isso. É um script mesmo, para poder orientar, para poder padronizar, para que todos os vigilantes tenham o mesmo comportamento, certo? Claro, nada fora das normas, nada fora também das atribuições deles. Mas pense fora da caixa. É isso que eu queria que você entendesse. Pense fora da caixa. No momento que o cliente pisou numa agência bancária, ele já tem que pensar, a gente já tem que pensar em como ele vai sair de lá encantado, tá bom? E outro exemplo aqui é um script de finalização do atendimento. Então o cliente foi lá, foi para um caixa, por exemplo, e definiu, padronizar uma forma de todo mundo encerrar o atendimento de uma forma mais cordial, de uma forma mais sutil, de uma forma que encante os clientes, pode aumentar o NPS. Então você imagina, se todo mundo da agência, quando terminar o atendimento, eu posso ajudar mais alguma coisa? Posso lhe ser útil para mais alguma coisa? Se todo mundo fizer isso, já mostra a cordialidade e a probabilidade que o NPS aumente dentro da empresa é muito grande. Então, ações simples, mudanças simples nos processos de atendimento do cliente realmente podem aumentar o NPS. Então, é isso que eu queria que você entendesse. Ações simples, às vezes, elas podem ter um impacto muito grande. E ações simples, elas às vezes também são fáceis de ser implementadas, tá bom? Então, melhoria no processo também é muito importante você propor. Ah, Lucas, isso não seria uma ação? Sim, seria, mas seria um incremento na rotina. O plano de ação é algo é algo que é fora da rotina, certo? E você entender e melhorar o processo é você melhorar a sua rotina. Eu gostaria de diferenciar isso. Você faz um plano de ação para algo que está fora da rotina, algo que realmente vai alavancar os indicadores da empresa. E a melhoria do processo também vai alavancar os indicadores, mas ele realmente é uma melhoria da rotina. Bom, prática de gestão. Então, se você implementou algo, ou uma ação, ou uma melhoria no processo e deu certo, você realmente precisa difundir isso por toda a empresa, tá bom? Então, eu listei de novo as ações aí, listei de novo aí as melhorias no processo, para que você possa, de fato, mensurar se isso deu certo. Então, se você efetuou o treinamento cliente encantado no mês de março, por exemplo, avalia qual foi o NPS no mês de abril. Será se o NPS subiu de 6 para 9? Será se o cliente que antes não indicava, se os clientes que antes não indicavam o Banco Itaú para outros clientes, agora já não estão indicando? Então, será se esse treinamento já não alavancou esses resultados? Opa, isso é muito, muito, muito importante. Na hora que você avalia o resultado da sua ação e teve uma melhoria, opa, você está formando ali o seu portfólio. Então, portfólio de práticas de gestão que você implantou e deu resultado para a empresa. Então, eu fiz isso, eu fiz esse treinamento e esse treinamento aumentou o NPS em 10%. Isso daí é o momento de você estar fazendo o seu nome, tá bom? Então, se você implementou isso dentro da agência que você trabalha e deu resultado, ótimo. Agora é hora de difundir isso por toda a empresa. E aí você vai fazendo o seu portfólio ao longo de sua vida. Até se você sair do banco e buscar uma vaga em outro banco, lá no Banco Bradesco, você leva esse portfólio. Ó, eu já fiz isso, teve esse resultado, isso, isso e isso. Numa entrevista de emprego, isso é muito forte. Tá bom? Ah, vou chegar numa entrevista de emprego lá e vou dizer que eu tenho um MBA em tal, que eu sou formado em economia. E tá, beleza, ótimo. Mas o gerente ele quer saber, o entrevistador lá, ele quer saber o que é que você já fez, que deu resultado e que você pode trazer e fazer aqui também. É isso que as pessoas querem na entrevista. O que é que você vai fazer para poder gerar resultado e poder agregar ao time que você está chegando. Então, se você já tiver um portfólio das coisas que você já fez e deu resultado, você vai conseguir vaga de emprego de forma muito mais fácil. Mas a gente está falando aqui como é que você pode se destacar na empresa. Entender de gestão para poder se destacar na empresa em que você já trabalha, ou seja, no Itaú. Tá bom? Então, fez a ação, mensurou e o resultado
foi alavancado, ótimo. Você precisa transformar isso numa prática de gestão para poder ser difundido por toda a empresa. Transforma isso numa prática para você poder botar no seu portfólio e difundir isso para toda a empresa, porque é isso que vai fazer o seu nome, certo? Muitas vezes o seu gestor imediato, às vezes nem fala de você para a alta direção, mas se você implantar uma prática de gestão, se você trabalha numa agência, e aí você fez isso e deu resultado, e aí você implanta essa prática de gestão em outras agências, você está fazendo o seu nome, você está jogando o seu nome muito mais longe, fazendo o seu nome crescer, independente do seu gestor imediato, independente de você gostar dele ou não, você está gerando valor para a empresa, você está mostrando o seu nome para a alta direção, porque você está expandindo os seus horizontes, expandindo o valor que você pode gerar para a empresa além das fronteiras da sua agência bancária. Estou dando aqui um exemplo de banco, mas isso serve para o setor que você trabalha. Se você trabalha numa loja de roupa, numa filial, se você trabalha numa plataforma de petróleo, isso serve para qualquer ambiente de trabalho, para qualquer empresa, de qualquer nicho, tá bom? Prática de gestão que deu certo, que gerou valor, você pode disseminar isso por toda a empresa. Então, Lucas, como é que eu faço isso? Padroniza o que você fez, tá bom? Dá um nome para a prática. Vou dar um exemplo aqui. Efetuar treinamento, agilize seu lado com o cliente dentro da agência. Opa! Muito deu resultado, o cliente realmente está mais satisfeito agora porque ele está conseguindo ser atendido de forma mais rápida, ótimo. E como é que faz essa prática, Lucas? Me dá uma descrição aí. Aí você lista, escreve de fato como é que implementa a prática. Então, vou dar um exemplo aqui. Efetuar treinamento ensinando aos clientes a utilizar o aplicativo do banco para evitar que fiquem em filas, abordando o cliente no momento do agendamento do atendimento, informando que ele pode fazer o serviço de forma mais rápida e com mais conforto. Então, escreve. Eu fiz um resumo aqui porque não cabe aqui na apresentação, mas escreve no detalhe, certo? Como tem que ser implementada a prática. Escreve até um script do que as pessoas precisam falar para poder abordar esse cliente de forma correta. Então, quanto mais detalhes você colocar na descrição, as pessoas tenderão a cumprir e tenderá a dar mais certo ainda, a gerar mais valor ainda a prática de gestão que você está disseminando por toda a empresa. E aí define o período. Ah, não dá para fazer esse treinamento todo dia, a gente aqui é muito atarefado. Pô, define um dia da semana, toda sexta a gente vai dar esse treinamento. O cliente já vai ficar até sabendo, não, eu vou lá dia de sexta, que vai ter gente para me ensinar a fazer isso daqui. E aí eu já não preciso pegar fila no banco, porque eu já vou fazer no celular, aquela pessoa já vai me ensinar. Então, muitas vezes os bancos não têm gente para poder fazer esse treinamento todos os dias, mas um dia da semana, com esforço ali, tenho certeza que se tiver boa vontade do gestor, vai conseguir ser implementado. O alcance, todas as agências bancárias. Então, essa prática de gestão, ela pode ser implantada onde? Pode ser implantada na minha agência? Pode. Pode ser implantada onde mais? Então, tenta ver o alcance que essa prática de gestão pode ter. Às vezes, uma prática de gestão, ela tem um alcance apenas dentro da agência que você trabalha, dentro de uma particularidade do setor em que você trabalha. Mas, muitas vezes, uma prática de gestão ela pode ser difundida por toda a empresa. E aí você vai fazer o seu nome cada vez mais forte dentro da empresa. O responsável, quem é que é o responsável por implantar essa ação? Então, se a agência bancária tiver um gerente lá de relacionamento, o responsável é ele. Claro, você vai lá, se você implementou na sua agência, você vai lá e ensina outros gerentes de relacionamento a implementarem nas agências dele. Você vai ensinar, você não tem como fazer por eles, tá bom? Vai difundir a prática. Divulgação, muito importante mesmo. Fez a prática e deu resultado, o NPS foi alcançado, difunde esse resultado, comemora. Isso é muito importante mesmo. Fundamental, é a hora de você mostrar seu nome. Ó, fizemos o treinamento e o NPS esse mês subiu 10%. Posta nas redes sociais, com muito cuidado, certo? Posta no WhatsApp, faz uma reunião para apresentar isso, propõe a reunião para você apresentar isso para todos, para você apresentar isso para a sua agência bancária, para o superintendente, não importa. O importante é você mostrar o seu valor, mostrar que a sua ideia que você propôs e implementou deu resultado e pode ser difundido, certo? Então, mapeia. Não dá para postar em rede social não, porque vai expor muita empresa, o banco não vai gostar. Um grupo de WhatsApp dos funcionários,
tenta fazer uma reunião. É muito, muito importante. Gente, você apresentar para poder mostrar o seu valor é tão importante quanto executar. Então, de nada adianta você ir lá, propor uma ideia, implementar, às vezes liderar até um time para poder fazer o resultado melhorar. E o resultado melhorou e você não divulgar isso, você realmente vai ficar esquecido. Então, esse momento é o momento de você brilhar, certo? Nada de timidez, nada de vergonha, porque é a hora de você brilhar, é a hora de você fazer teu nome. E aí, comemora, certo? No momento que você comemora, você está fazendo o seu nome. Está dizendo, ó, implementamos isso daqui, agora comemora como equipe, tá bom? Não comemora como você que fez, que você que deu certo. Não, comemora como equipe. Ó time, conseguimos aqui, porque é isso que o gestor faz. O gestor ele não traz o resultado, o mérito do resultado para ele traz o mérito do resultado para todos, tá bom? Então, muito cuidado também na hora de comemorar, para você não ficar se achando ali a melhor pessoa da empresa e outras pessoas verem que você realmente é uma pessoa que só quer ter o seu ego elevado. E aí os resultados, como eu disse, mapeia os resultados alcançados. Então, de janeiro a março, o NPS da agência bancária era 7. Opa, abril foi para 8. Então, implementei o treinamento lá no dia 31 de março, dando um exemplo. Opa, NPS já subiu para 8 em abril, já subiu para 9 em maio. Comemora. Comemora e divulga. Que isso que vai fazer o seu nome, vai mostrar que você tem engajamento, conexão com a empresa, tá bom? Então, muito, muito importante mesmo você implantar a prática de gestão, porque é a hora de você disseminar o seu nome. Então, vamos fazendo aqui o contrário. Prática de gestão é o quê? A melhoria dos processos e o plano de ação. A melhoria no processo ou a ação que você implementou que deu certo, implementa a prática de gestão. E você faz um plano de ação ou melhoria no processo para poder melhorar o indicador. E aquele indicador serve para medir se a empresa está chegando nos seus objetivos estratégicos ou não. Então, gente, entender de gestão é fundamental para você ser promovido para gerente. Espero ter aquecido você um pouquinho para a jornada Você Gerente nos dias 23, 24 e 25 de maio. Não perca, não perca. Evento 100% online, 100% gratuito. Eu tenho certeza que você vai conseguir acelerar a sua promoção para gerente. Clica no link na bio e se inscreve agora.